Esdras. Capítulo 8. Estes são os chefes dos seus pais, e esta é a genealogia daqueles que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atus; dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Acarias, e com ele foram considerados pelas genealogias dos homens, 150. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, o filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, o filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, o filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, cujos nomes são estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com ele 60 homens. Dos filhos também de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. E eu reuni a todos junto ao rio que corre para Ava, e ali nós permanecemos 3 dias em tendas. E eu vi o povo e os sacerdotes, e ali não encontrei nenhum dos filhos de Levi. Então eu enviei para Eliezer, para Ariel, para Semaías, e para Elnatã, e para Jaribe, e para Elnatã, e para Natã, e para Zacarias, e para Mesulão, chefes. Também para Joiaribe, e para Elnatã, homens de entendimento. E eu os enviei com mandamento para Ido, o chefe no lugar chamado Casifia, e lhes disse o que deveriam dizer para Ido, e para os seus irmãos, os netineus, no lugar chamado Casifia, para que eles nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E pela boa mão do nosso Deus sobre nós eles nos trouxeram um homem de entendimento, dos filhos de Mali, o filho de Levi, o filho de Israel, e Serebias, com seus filhos e os seus irmãos, 18. E Asabias e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, os seus irmãos e os seus filhos, 20. Também dos netineus, aos quais Davi e os príncipes haviam indicado para o serviço dos levitas, 220 netineus. Todos eles foram designados por nome. Então, eu proclamei ali um jejum, junto ao rio de Aava, para que nós pudéssemos nos humilhar diante de Deus, para buscar dele um caminho reto para nós, e para os nossos pequenos, e para toda a nossa fazenda. Pois eu estava envergonhado em requerer do rei uma tropa de soldados e cavaleiros para nos ajudar contra o inimigo pelo caminho, porque nós havíamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos aqueles que o desprezam. Assim, jejuamos e buscamos o nosso Deus por isto, e ele moveu-se por nós. Então, eu separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias e com eles 10 de seus irmãos. E pesei-lhes a prata, e o ouro, e os vasos, a saber a oferta para a casa do nosso Deus, a qual tinham oferecido o rei, e os seus conselheiros, e os seus senhores, e todo Israel presente ali. Eu até pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro. Também 20 bacias de ouro de 1000 dracmas, e 2 vasos de fino cobre, preciosos como ouro. E eu disse-lhes: vós sois santos para o Senhor, os vasos também são santos, e a prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor Deus dos vossos pais. Atentai, e guardai-os, até que os peseis diante dos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Assim, receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, e do ouro, e os vasos, para trazê-los a Jerusalém, até a casa do nosso Deus. Então, nós partimos do rio de Aava, no 12º dia do 1º mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e ele nos livrou da mão do inimigo, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém, e permanecemos ali 3 dias. Ora, no 4º dia se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus pela mão de Meremote, o filho de Urias, o sacerdote. E com ele estava Eleazar, o filho de Finéias, e com eles estavam Josabade, o filho de Jesuá, e Noadias, o filho de Binui, levitas. Por número e por peso de cada um, e todo o peso foi escrito naquele momento.
Os filhos do cativeiro que tinham voltado do exílio ofereceram ofertas queimadas ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 bodes como uma oferta pelo pecado. Tudo isso foi uma oferta queimada ao Senhor. E entregaram os decretos do rei aos tenentes do rei e aos governadores deste lado do rio, e eles apoiaram o povo e a casa de Deus.